meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos responder a alguns e-mails que eu recebi pelo endereço eletrônico sobrevivenciaemlivros@gmail.com. Agradeço a todos aqueles que estão enviando as suas perguntas sobre judaísmo, sobre Kabbalah, sobre literatura também, e à medida do possível nós vamos respondendo. Não tem como, evidentemente, responder a todos, mas à medida do possível nós vamos respondendo sem dúvida alguma. Quero agradecer muito a participação de vocês e vou solicitar para que vocês se inscrevam, dê um joinha aí esperto aí pra gente, um like esperto pra gente, compartilhe, leve conhecimento, leve cultura. Lembrando que todas as sextas-feiras tem novos vídeos aqui no canal. E a primeira pergunta vem lá de Campinas, da Luana Barros. Ela fala o seguinte: professor Renato, tudo bem? Fui criada no catolicismo, porém nunca me senti à vontade. Depois de ir a muitas religiões, decidi ficar um tempo sem me pegar a nenhuma delas. Sempre vi muitos filmes sobre judeus, principalmente os ambientados na Segunda Guerra. Sou enfermeira e durante a pandemia tive que socorrer e cuidar de muitas pessoas. Conheci um senhor judeu que ficou internado no hospital em que eu trabalho, aqui em Campinas. Ele me contava muito sobre a vida dele e a religião e comecei a me interessar. Um dia em São Paulo, fui a uma livraria especializada em artigos judaicos e comprei alguns livros, incluindo alguns de Kabbalah. Eu gostaria de saber o que de fato é a Torá. Desculpe a pergunta ser muito grande. Um abraço e parabéns pelo canal. Muito bem, Luana. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. A Torá, ela reúne 5 livros de Moisés, que é conhecido como o Pentateuco. E a Torá foi dada por Deus. Tem uma corrente da tradição judaica que acredita que Deus ditou a Moisés no Monte Sinai a Torá. Então ela pode ter sido dada de acordo com uma corrente, ou ela pode ter sido ditada, não importa. A questão é que Deus, Hashem, pessoalmente entregou a Moisés no Monte Sinai e em seguida deu as tábuas das leis, que são conhecidas como os 10 mandamentos, Aseret Adibrot em hebraico. Então a Torá, ela é composta de Gênesis, que em hebraico é chamado de Bereshit, dividido em vários capítulos. Depois de Gênesis nós temos Shmot, em hebraico Shmot, que é Êxodo. O terceiro livro da Torá é o Levítico, que é em hebraico Vaikra. O quarto livro da Torá é Números, em hebraico Bamidbar. E finalmente, o quinto livro da Torá é Deuteronômio, conhecido como Dvarim. Esta aqui é uma edição, ela está um pouquinho desgastada, espero que dê para você vê-la. É uma edição do Rabino Melamed, editada pelaquela livraria que você foi em São Paulo. E aqui vou mostrar para você a organização do texto. Nesta página aqui está o texto em hebraico. Aqui tem comentários que estão em aramaico, outros estão em hebraico também. E este texto aqui é um texto que está em aramaico. Aqui é a tradução em português do texto daqui. Ele é tirado diretamente do hebraico. Quem fez a tradução, o Rabino Melamed, ele tirou do hebraico, fez a tradução direta. Aqui é o texto também em português dos comentários, a tradução.
E a Torá, ela vai contar toda a história do povo judeu, desde a criação do mundo. Ele começa na criação do mundo, Gênesis, e vai até a entrada em Canaã, ou a entrada na terra prometida. Essa é toda a Torá. O resumo da Torá é Ve'ahavta lereacha kamocha, ou seja, ame o próximo como a ti mesmo. É nisso tudo que se resume a Torá. No amor ao próximo, no amor à natureza. O amor ao próximo é mais amplo do que amar o seu amigo, amar o seu inimigo. Ele é amplo. Quando fala o próximo, significa também a natureza, significa o reino animal, significa o reino vegetal. E o homem atualmente, Luana, não está amando o planeta. Por isso que a degradação está acontecendo. Quando o homem não ama o planeta, quando o homem não ama os mares, quando o homem não ama os animais, quando o homem não ama os vegetais, as florestas, veja o que acontece, caos. E a gente retorna exatamente no que Hashem falou, como era a terra naquela época. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que significa que Deus criou os céus e a terra. Ve'haaretz haitá tohu vavou. Isso significa que a terra era vazia e caótica. Tohu vavou. Quando você quer dizer que as coisas não estão muito bem, quando há uma bagunça, você, além de falar uma palavra mais informal, balagan, que significa bagunça, você pode falar tohu vavou, que todo mundo entende que está uma desordem, um caos imperando. E é exatamente o que vai acontecendo no nosso planeta atualmente. Então a Torá é dividida dessa forma: os 5 livros do Pentateuco. Os 5 livros do Pentateuco, todos reunidos, formam a Torá. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigado pela sua participação, Luana. E façam os bons estudos dos livros que você comprou. Parabéns! Vamos a outra pergunta. Boa noite, Rabino Renato. Eu não sou rabino. Eu apenas estudei em algumas sinagogas com alguns rabinos. Eu não fiz seminário rabínico, então eu não sou rabino. E também estudei, hebraico, cabalá, mas eu não sou rabino. Meu nome é Solange Melo, moro em Ipanema, no Rio de Janeiro. Há cerca de 20 anos eu não como carne e há pouco tempo iniciei estudos sobre o veganismo. Conheço a alimentação kosher. Eu e meu marido sempre compramos produtos indicados por alguns amigos, produtos certificados indicados por alguns amigos. Eu gostaria de saber como o judaísmo se relaciona com os animais. Muito obrigada, Solange Melo, Rio de Janeiro. Solange, muito obrigado pela sua participação. Então, como todas as religiões, o judaísmo também proíbe o sofrimento aos animais. E começa pelo abate. Já que você falou de alimentação kosher, tem um vídeo aqui no canal, eu recomendo que você procure um vídeo sobre alimentação kosher. Muito indicado também para aqueles que estão passando por alguns problemas de saúde, precisam de restrições dietéticas, e tanto para emagrecer quanto também para ganhar peso. Eu indico para vocês procurarem aqui no canal um vídeo sobre a alimentação kosher. O respeito pelos animais começa pelo abate. O abate sem dor. Não pode ser infligida nenhuma dor aos animais. Não se pode confinar os animais. Judeus não comem carne confinada, de animais confinados. Se você fosse alimentar de porco, não comprar carne de animal confinado, ou bovino, ou caprino, nenhum animal confinado, porque ele está ali de acordo com a indústria alimentícia, a indústria da carne. Aquele animal está sofrendo porque ele vai dar à luz, ele vai viver num ambiente muito apertado,
ele vai ter a sua cria desmamada muito cedo e, sem se recuperar, já vai produzir uma outra criatura. Então, esses animais confinados não podem ser consumidos também porque eles estão em dor, eles estão em sofrimento. A caça também é proibida pelo judaísmo se ela não for por sobrevivência humana. Repare aqueles que moram nas florestas, como eles respeitam os animais. Eles vão caçar, abatem o animal, os cervos, por exemplo, estou falando nas florestas do Canadá, no Alasca, em outras regiões também dos Estados Unidos, nesses lugares todos, nas florestas, os homens que moram nas florestas, eles têm um respeito muito grande pelos animais, pelos pescados. Eles agradecem, pedem perdão e agradecem ao animal que vai prover a sua família, vai prover a família do caçador. Então existe um respeito muito grande. O judaísmo proíbe caçada por simplesmente diversão. Não se pode fazer um animal sofrer, não se pode maltratar um animal. Se você estiver em algum lugar e uma praça, vamos dar um exemplo de uma praça, e você está comendo ali uma pipoca e vem um pássaro e pousa do seu lado e começa a comer a sua pipoca, ou você se levanta, ou você, com todo respeito, afasta aquela ave, mas não bata na ave, não chuta a ave. Da mesma forma, se for um macaquinho, da mesma forma, se for um cachorro, não agrida o cachorro. Tenha respeito pelo cachorro. Se está em algum estabelecimento que entrou um cachorro, não chute o cachorro. Não chute o gato. Trate com respeito, trate com carinho. O judaísmo, assim como várias religiões, pede a preservação da vida, o respeito com a vida animal. Da mesma forma, é estendido esse comportamento para todos os outros que estão à nossa volta, sejam do reino animal, mas também do reino vegetal e da natureza em si. É preciso respeitar a natureza e o judaísmo defende a questão ambiental. A primeira, não sei se você sabe disso, posso fazer até um vídeo aqui no canal, a primeira instituição do planeta ligada ao meio ambiente é o Kuf Lamed, ou KKL, Karen Kayemet L'Israel, que é a primeira instituição fundada em 1901, ligada ao meio ambiente, que é a instituição que ajudou a reflorestar o Estado de Israel, que ajuda a cuidar dos rios de Israel, que ajuda a dessalinizar a água do mar Mediterrâneo e torná-la potável. É a instituição que cuida, que preserva reciclagem, preserva o meio ambiente em Israel. É muito importante essa instituição. Keren Kayemet L'Israel é a instituição número 1, a primeira instituição ligada ao meio ambiente do planeta. Então isso prova realmente que o judaísmo observa a preservação ambiental. Espero ter respondido a sua pergunta, Solange. Deixo um abraço muito grande para você, com um agradecimento à participação aqui no canal. Yeah.
vamos agora à terceira pergunta, que é a pergunta do pastor Sebastião, lá da Baixada Fluminense, e a gente troca algumas correspondências por e-mail. E essa pergunta aqui é muito interessante dele. Ele diz o seguinte: olá, professor Renato, tudo bem? Recentemente aqui na igreja, durante os estudos dominicais, alguns membros estavam debatendo sobre a gratidão no cristianismo. Então me surgiu uma questão: como o judaísmo entende a gratidão? Obrigado e que o Eterno abençoe sua família. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, pastor Sebastião. Agradeço muito os votos. Que Hashem também abençoe a você, a sua família, a sua congregação também. Um forte abraço. Muito obrigado. Então, pastor, meus amigos, a gratidão é algo primordial no judaísmo. É importante a gente ser grato a todos. A palavra gratidão vem do hebraico, a palavra Todá. A palavra Todá. O hebraico é lido da direita para a esquerda. A palavra Todá. E se a gente fizer uma análise cabalística da palavra Todá, nós observamos que a segunda letra, a letra Vav, e a quarta letra, a letra Ei, são duas letras que tem no tetragrama, que é o nome de Hashem, o nome que não pode ser pronunciado. Então, na palavra Todá, que é agradecer, agradecimento, gratidão, tem a presença divina dentro dela. Deus está presente no meio e no fim da palavra. Isso significa que a gente tem que ter gratidão pelo que as pessoas fazem por nós. Nós devemos ter gratidão pelo que a vida nos dá. Nós devemos ter gratidão porque Hashem nos confere tudo o que a gente necessita. Então é importante a gente ter gratidão por tudo, sobretudo por tudo aquilo que as pessoas fazem por nós. Então é muito importante a gente saber que tem a palavra Todá com a presença divina no meio dela e no fim. Isso significa que enquanto a gente está recebendo o favor de alguém, naquele percurso do favor, nós devemos ter gratidão por ela. E depois, quando o favor cessa, nós devemos continuar, porque Hashem está no fim também do favor. Então é uma graça, uma bênção que estamos recebendo de alguém. E mais importante, quando a gente soma cabalisticamente todas as letras da palavra Todá, o Tav tem valor 400, o Vav tem valor 6. O Dalet tem valor 4. Aqui já temos 410. Vejam só. E o Ei tem o valor 5. Todos eles formam um valor numérico de 415. Se você somar 4, 1 e 5, dá 10, que é um valor correspondente à primeira letra do nome de Hashem, do nome de Deus no tetragrama, que é a letra Yud, com valor 10. Vejam só, meus amigos, além de Hashem, além do Criador, o Eterno, estar dentro da palavra Todá, gratidão, a soma das letras da palavra formam o nome, a letra inicial do nome de Deus, o Yud, que é 10. Então, nós devemos ter gratidão pelo que as pessoas nos fazem. Nós devemos ter gratidão por tudo. Tem pessoas que não têm gratidão. Tem pessoas que não têm isso dentro delas. Então, essas pessoas nós podemos ver que elas nunca estão satisfeitas com nada. Tem pessoas que têm o lema, vejam bem, eu costumo dizer, tem pessoas que têm o lema, faça por mim que não farei por ti.
Tem pessoas que seguem esse lema porque elas se acham tão superioras que elas acreditam que as pessoas têm que fazer por elas simplesmente porque elas existem. Então, é um favor que essas pessoas fazem para os outros fazerem favor para ela. É o orgulho, é o ego. E você vai ver como são essas pessoas, são infelizes. São pessoas absolutamente infelizes. Elas nunca estão contentes com o que a vida lhes dá. Elas nunca estão contentes com aquilo que elas têm. Elas querem sempre mais, passam os outros para trás, enganam pais, enganam amigos, enganam os irmãos, enganam os filhos. E a vida sempre vai cobrando delas. A vida é como se fosse uma pipa. Sabe uma pipa? A pessoa vai soltando a pipa, a pipa vai voando. De repente vem um vento, a pipa fica descontrolada, a pessoa puxa a pipa rapidamente. Só que chega um determinado momento que vem uma outra pipa, a pipa da vida, e corta a linha e aquela pipa voa. E é assim a vida dessas pessoas. Essas pessoas acreditam que aqueles que estão à sua volta nasceram para lhes servir. Seja um colega do trabalho, seja o vizinho, sejam os irmãos, sejam os outros parentes, sejam os pais. E elas nunca percebem, elas não se importam com os outros. Elas querem que todos lhes sirvam. E são incapazes de se comover com as necessidades do outro. São pessoas que não têm a gratidão. São as pessoas que não olham para o próximo e sentem aquela alegria. Não sentem alegria porque elas não têm Deus, elas não estão com Deus naquele momento. E, de certa forma, não observam que Deus está em todos os momentos da vida delas. Inclusive, colocando aquelas pessoas para lhes ajudar. E são as pessoas que mais necessitam dos outros, são as pessoas que mais negam a gratidão aos outros. Prestem bem atenção, ninguém vem ao mundo sozinho. Ninguém vem ao mundo sozinho. Para nascer, o ser humano precisa de 3 pessoas no mínimo. Um homem que não conhece, uma mulher que não conhece e alguém para ajudar esta mulher a trazer aquela criança no mundo, ou seja, o ser ingrato. Ou o ser que se tornará ingrato. É assim que a gente tem que pensar, que a gente, para nascer, precisa de 3 pessoas no mínimo para nos trazer. Ninguém consegue ver a própria nuca, ninguém consegue cortar o próprio cabelo. Claro, vou pegar e cortar o cabelo, mas não caprichosamente como seria uma outra pessoa. Até para necessitar, até para curar um órgão, eu preciso de outra pessoa, é necessário outra pessoa. Um fígado vem de outra pessoa, um rim vem de outra pessoa, um coração vem de outra pessoa. As pessoas têm que ver quem fez essa camisa. Foram pessoas que nunca eu vi. Quem fez esse celular através do qual eu estou falando com vocês? Foram outras pessoas. Nós vivemos numa cadeia global em que todas as pessoas estão em rede. E não é de hoje, não. É desde a história primitiva do ser humano. Nós precisamos de tudo, da natureza, dos animais. Agora há pouco eu falei numa resposta sobre a questão da natureza. Então a gratidão é algo que tem que ter dentro da pessoa. E quando a pessoa é grata, ela tem luz. Ela tem a presença divina dentro dela. De uma forma que ela realmente vai viver a gratidão. Isso não significa que o resto da vida, essa pessoa que recebeu o favor, vai ter que ser, entre aspas, escrava dessa pessoa que lhe prestou esse favor. Não é isso. Mas é o reconhecimento que, quando precisa daquela pessoa ou que precisou daquela pessoa, aquela pessoa está disposta. Agora também, por outro lado, aquela pessoa que faz o favor e não recebe a gratidão, é lícito e permitido por Hashem que, em algum momento em que essa pessoa ingrata lhe recorrer, ela negue. Hashem sabe que aquela negativa é uma negativa para a própria preservação da pessoa. Porque aquela pessoa que negou o favor,
recebeu muita ingratidão. E a gente não veio ao mundo para receber ingratidão. A gente tem que deixar aquela pessoa de lado até que ela coloque a mão na consciência, se isso ocorrer, porque o ego é tão grande que não lhe permite fazer isso, que em algum momento ela vai ver os erros que ela cometeu, a falta de gratidão. Aí ela vai se sentir sozinha, ela vai realmente se sentir sozinha, ela vai ver que ela não tem os amigos, não tem a família, não tem os filhos. E tudo, ela se esquece que tudo que a gente faz, a Kabbalah nos ensina sobre isso. Tudo que a gente faz retorna para a gente. Sejam elementos, ações negativas ou ações positivas, ainda mais as ações positivas. Vem através de bênçãos. Então, aquilo que a gente faz de forma negativa para alguém pode voltar para nós, pode voltar para um filho, para uma filha, para um pai, para uma mãe, pode voltar, isso vai trazer sofrimento para aquela pessoa, vendo o outro daquela forma. E repare, todas as pessoas que fazem um favor para alguém se sentem felizes e o universo trabalha a favor daquela pessoa que prestou o favor, daquela pessoa que recebeu a ingratidão. Recebeu a ingratidão, joga para o universo. Recebeu a ingratidão, joga para o universo. O universo vai conspirar para trazer bênção para aquela pessoa. Pode ser que você receba a ingratidão daquela pessoa que você prestou o favor. Mas outra pessoa, o universo vai trazer alguém para lhe prestar um favor, para te socorrer num determinado momento. E o universo vai fazer com que você receba aquela bênção. Então não devemos ficar preocupados com a ingratidão que a gente recebe. Se pessoas com as quais você vive têm o lema "faça por mim que não farei por ti", são pessoas egoístas, não tem problema. Faça o favor para ela até o momento que você realmente falar: olha, agora não tem mais como. Você pensou dessa forma? As pessoas que fazem favor em um determinado momento se sentem fartas, é lícito. A gente não tem que ser escravos dessas pessoas, a gente não tem que nascer para servir essas pessoas ao todo tempo e não receber delas. A gente recebe do universo. Mas chega um determinado momento que a gente tem que chegar e falar assim: opa, agora não tem como não. E uma hora a pessoa vai se tocar que você não está mais ali do lado dela. E ela vai sentir, mesmo que ela fale para alguém: ah, fulano não faz, fulano é egoísta. Egoísta? Porque na hora da necessidade, ela chama você, mas na hora de fazer a festa, ela chama os outros que nem ali estavam prestando favor. São valores que essas pessoas não têm. Ou valores, eu falo que não existem inversão de valores. Existem sim conveniência de valores. Porque o amiguinho ali naquele momento, a amiguinha, é para farra, é para o oba-oba. Mas na hora que realmente a corda está no pescoço, ela chama aquele que sabe com o qual pode contar. Até um determinado momento que recebe uma negativa. Mas aquele que pode contar não é chamado para uma festa, não é chamado para um passeio, para uma viagem, é apenas usado. Nós, como Martin Buber fala, o filósofo Martin Buber, os seres humanos não são descartáveis. Os seres humanos não são descartáveis. Uma hora o universo conspira para que haja uma necessidade definitiva em relação daquele que está sendo descartado, daquele que está sendo usado. Aí a pessoa que descarta realmente vai se sentir totalmente constrangida e vai se lamuriar o resto da vida. Devemos pensar nisso. Mais uma vez, a palavra Todá, Tav, Vav, Dalet, Ei. A palavra Todá
Tav 400, o Vav 6, o Dalet 4, 410, com 5 do Ei, 415, 415, 415, somados dá 10. Hashem está no meio da gratidão e no fim da gratidão. Devemos nos lembrar sempre disso. E aqui, o 10 de Hashem, o 10 do início do tetragrama. Mas é isso, pastor. Agradeço a vocês aqui a participação. O desejo também Shabbat Shalom Mevorach, uma presença divina a todos. Um grande abraço e valeu!